Fala rapaziada, beleza? Eu acabei de assistir aqui o filme Perfect Days, do Wim Wenders, um dos maiores cineastas vivos e talvez um dos maiores cineastas da história. Autor de filmes como Paris, Texas, Asas do Desejo, um dos meus diretores favoritos e de muitas pessoas pelo mundo todo. Mas eu não quero falar sobre a vida do Wim Wenders, mas sobre o impacto da sua obra. Esse filme Perfect Days, ele parte de uma premissa que dialoga diretamente com o nosso momento, com o mundo contemporâneo e com o nosso zeitgeist, nosso espírito da época. Perfect Days, ele fala sobre a vida de um protagonista que é um homem solitário, aparentemente sob emprego, numa vida monótona, em que ele faz todos os dias as mesmas coisas, e o seu cotidiano, e até o filme exprime uma ideia de repetição, uma ideia de trivialidade, de ação contínua do mesmo. E a gente poderia se pegar pensando, segundo a régua daquilo que nos é empurrado goela abaixo, de que isso é algo extremamente ruim, que essa é uma romantização de uma vida sem a soberba necessária para que você possa se sentir alguém nesse mundo de hoje, sem os aparatos materiais que te validam como alguém para que os outros possam, mesmo que você nem saiba que eles existem, validar a sua própria existência. Portanto, Perfect Days é um filme introspectivo, é um filme lento, é um filme filosófico. À medida em que ele dialoga com a nossa sociedade do cansaço, segundo o próprio Byung-Chul Han, que é um filósofo que vale a pena ser lido, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, porque dialoga muito com esse filme, no que diz respeito à forma como ele nos faz refletir sobre como o cotidiano acaba nos conduzindo para um esgotamento da nossa própria verdade, na medida que nós nos desconectamos da essência da vida, da nossa própria essência pessoal. E no filme o protagonista vai descobrindo isso no cotidiano de uma forma que vai antagonizar aquilo que ainda é usado hoje em dia. A ideia de você postar a sua existência todo o tempo, a ideia de você validar a si mesmo a partir daquele carro que você possui, daqueles ideais de consumo que são vendidos de fato, que eles não são reais, eles não partem de nós mesmos, mas eles partem de um ideal social coletivo, pelo menos a princípio parece coletivo, de que aquilo vai te validar no meio que você está inserido. E viver em grandes cidades, o filme se passa em Tóquio, então uma grande, grande cidade, um lugar com milhões e milhões de pessoas, existe um fenômeno de hierarquia e desumanização de certos agentes sociais. E se colocar na figura de um homem que é aparentemente um pária, alguém que está à margem, e se ver naquele ato de limpar privadas uma dignidade, como uma vez eu já ouvi uma frase, se você varrer as ruas, faça como Mozart compõe as suas sinfonias, ou como Monet pintava uma tela, é uma frase mais ou menos assim. E isso exprime um sentimento de grandiosidade na entrega e no esmero de viver a sua própria vida um dia após o outro. Nós nos pegamos muitas vezes descontentes com o nosso dia a dia, mas quando a gente para pensar um pouquinho, isso está mais associado à comparação do nosso dia para com aquilo que o outro projeta sobre ele, principalmente em ambientes virtuais, do que com a nossa realidade, com a nossa satisfação. E quando isso esbarra na nossa satisfação, nós percebemos que nós estamos colocando a nossa idealização num lugar que não tem nada a ver com a nossa própria essência e virtude. Se nós pudéssemos perguntar para aquela criança que nós somos um dia, quais os seus verdadeiros sonhos, eu com toda certeza não acredito que ele diria que era ter o último iPhone ou andar de Lamborghini. Ele diria coisas como, pelo menos no meu exemplo, ser um físico, um astronauta, descobrir uma coisa nova, desbravar o mundo e coisas do tipo. E o Douglas do presente, quando vai para o íntimo de si, resgata esses mesmos valores que estão ali escondidos. E acredito que seja algo quase que universal e dialoga muito com esse anestesiamento que nós fazemos dessa criança interior para que nós possamos suportar viver essa vida que nós não desejamos para si, que nós não projetamos para si, mas que se valida nos likes daqueles que nós nem temos tanto contato assim no dia a dia. Perfect Days
Fala também sobre nós conseguimos ditar o nosso próprio ritmo à medida que nós estabelecemos para si aquilo que de fato nos compete e nos agrada. Talvez nós precisemos passar por coisas muito ruins para que nós possamos enxergar esse nível de leveza, mas isso não é necessário. Não é preciso morrer para ver Deus, como diria o ditado popular. Não é preciso sofrer para que você possa aprender essas preciosas lições. Talvez, ao observar um protagonista singelo num filme qualquer, que não é tão qualquer assim, dado o disclaimer que eu fiz no início, mas que resigna sobre si não um peso, mas a capacidade de gerar uma leveza e uma melancolia que nos leva a uma reflexão que gera vida, que gera uma vida baseada não nas expectativas irreais, não nas frustrações baseadas no ego, mas uma vida que apregou a necessidade e a verdade que reside em viver o cotidiano, porque todo olhar pode trazer sobre si um emaranhado de coisas ruins, mas também um emaranhado de coisas boas. E todo o fenômeno vivido, ele será tão profundo quanto a essência da nossa percepção sobre ele. Então, se nós adquirirmos a capacidade de verificar esses fenômenos sobre esse olhar, sobre essa rede e sobre esse cotidiano que de fato recai sobre si mesmo, sendo aquilo que nós pautamos para si na nossa essência de visão de mundo, aquilo que nos compete é um lugar de melhoramento, de aprimoramento, ou apenas de contemplação da existência, que nós possamos nos imergir nessa utopia, que de utopia eu acredito que seja a mais verossímil e uma utopia que vale a pena buscar. A utopia de viver a própria vida segundo os próprios moldes, apreciando o cotidiano segundo uma cosmovisão pautada não nos desejos materiais apenas, não numa busca irreflexiva e infinita pelo nada, mas por uma busca de viver, de existir, de apreciar e de se fazer vivo enquanto nós estivermos aqui um dia após o outro.